Olá, meu nome é Mark Nazarova. Olha, nessa gravação eu vou te provar que a Rússia, que o governo russo é em favor da América Branca. Que o governo russo é em favor do supremacista branco americano. Você vai dizer que é uma coisa absurda, mas veja bem, escute o que eu vou dizer. A Rússia prefere que os Estados Unidos seja governada pelos brancos que pelos judeus sionistas. Existem dois poderes nos Estados Unidos. Existem os brancos, supremacistas brancos, que perderam o poder, e o sionista judeu que está por trás da máquina americana. E o judeu sionista, o que ele quer? A guerra contra a Rússia, prejudicar a Rússia. Isso começou no fim da Segunda Guerra Mundial. O fim da Segunda Guerra Mundial, os judeus sionistas que viviam na Suíça, muitos países da Europa, se mudaram para os Estados Unidos. Uma elite judia sionista se mudou para os Estados Unidos no final da Segunda Guerra Mundial. Eles tomaram poder sobre o establishment, né? Eles tomaram poder nos Estados Unidos. E a partir daí começou a Guerra Fria com a União Soviética e começou a caça aos comunistas. Então o judeu sionista é inimigo da Rússia. Ele tomou controle dos Estados Unidos. E a Rússia quer devolver o poder aos brancos americanos, mesmo que ele seja racista. Porque o supremacista branco ele é anti-judeu, ele é anti-negro, anti-brasileiro, anti-latino, mas o supremacista branco americano não é anti-russo. Muito membro do supremacista branco americano adora a Rússia e adora o Vladimir Putin. E tem muitos supremacistas brancos americanos que vão passar férias na Rússia e que têm amigos do exército russo. Existe aliança entre o exército russo, membro do exército russo, e supremacista americano branco. O supremacista americano branco adora a Rússia e adora o Vladimir Putin. O supremacista branco americano odeia o judeu, odeia o brasileiro, odeia o negro, odeia o latino, odeia qualquer raça, odeia o chinês, mas ele adora o Putin e a Rússia. É por isso que o governo russo quer devolver o poder ao supremacista branco. Porque o judeu sionista que está no poder nos Estados Unidos faz muito tempo já, desde o fim da Segunda Guerra Mundial, é inimigo da Rússia, só quer prejudicar a Rússia. É por isso que a Rússia quer o supremacista branco no poder. Queremos uma América branca, que adora o Putin, que adora a Rússia. Porque o russo também é branco. Então o supremacista branco americano vê o russo como outro branco. Não liga. Mas é melhor para nós. Então tem apoio, o governo russo apoia grupo supremacista, financia Partido Branco dos Estados Unidos, grupo supremacista branco nos Estados Unidos, financia e apoia supremacista branco para derrubar a elite judia sionista que controla os Estados Unidos. Essa aqui, meu amigo. Se você não acredita em mim, o problema é seu. Ah, mas como que a Rússia comunista vai apoiar o supremacista branco? A Rússia não é mais comunista. Eu acho que um dia nunca foi. Tá? O russo é sempre a favor da etnia russa. E o russo lá no fundo apoia o branco americano. Porque o dia que o branco americano tomar no poder, eliminar o sionista americano, o dia que os americanos brancos supremacistas tomaram o poder nos Estados Unidos, a Rússia e os Estados Unidos vão ser aliadas. E vamos pisar no Brasil. Eliminar a sua raça.